tem um show que eu faço que é o Paçoca Canta e Toca. Tem um que é Paçoca Pinta e Toca. E agora vai ser Paçoca e Come e Toca. Bom, como você sabe, acompanha aqui o canal, todas as entrevistas são especiais porque as pessoas que vêm aqui, as celebridades, os artistas, os comentaristas, narradores, enfim, todo mundo que vem aqui é muito especial. E hoje eu estou com o Paçoca, não é a Paçoca, é o Paçoca. Paçoca, obrigado por você ter vindo, hein? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, seus ouvintes e assistentes, né? Paçoca, agora eu queria entender como é que Paçoca, o nome Paçoca apareceu na sua vida. Foi apelido carinhoso ou acidente de cozinha ou destino de violeiro? Foi o primeiro, né? O violeiro já assumiu o Paçoca. Não, eu morava em Santos e mudei para a cidade de Ribeirão Pires, aqui no ABC, né? Eu tinha na época 11 anos e comecei a estudar num colégio novo e quando eu fui, os amigos passaram para me pegar em casa e tal, e minha mãe tinha um torrãozão de paçoca lá que ela tinha comprado, falou, leva lá pro lanche, dá com os seus amigos aí e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu levei a paçoca para a escola, aí distribuí com os meninos e tal, aí começaram a me chamar de Paçoca. Cara, que incrível. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí não chegou a ser bullying, porque era carinhoso. Não era uma coisa agressiva, né? E acabou ficando. Eu jogava futebol, eu falei, bom, aí fica Paçoca, mais fácil o nome de chamar o jogador de Paçoca do que Marco Antônio Viral, porque é o meu nome, né? E foi ficando isso aí, enfim, depois eu comecei já tocava um pouquinho de violão na época, até virei músico com o tempo. Eu era músico amador, fazia os bailinhos, essas coisas todas, né? Ganhei alguns festivais na época que tinha os festivais lá da região. Eu ganhei alguns festivais, com as primeiras composições e tal, e com Paçoca. Aí ele foi fazer cursinho em São Paulo, aqui em São Paulo, cursinho para arquitetura. E fui com um amigo também de Ribeirão Pires que ia lá e tal. Ninguém sabia que eu chamava Paçoca. Até que um dia que ele virou e falou, ô Paçoca! E os caras, como? Paçoca! E tal. Aí fiz novos amigos na faculdade. Entrei na faculdade, lá em São José dos Campos, e ficou esse apelido. Lá na faculdade encontrei mais 2 amigos que eram músicos. E a gente tocava, enfim, para se divertir. E começou a juntar ali umas músicas e tal. Formamos um grupo e continuou o Paçoca. Depois eu falo mais do grupo. Você, por acaso, fez cursinho no Objetivo aqui em São Paulo ou não? Não, eu fiz no Ângulo. Você não estudou com o Heródoto Barbeiro, não, né? Não, o Heródoto era do Objetivo. Do equipe, não era? Do equipe? Do Objetivo mesmo, também? Por isso que eu perguntei. Porque eu falei assim, porque todo mundo que vem aqui, Heródoto foi meu professor. Eu falei, só falta o Paçoca ter estudado com o Heródoto também. Eu tive um programa dele também. Ano passado, retrasado, eu fiz um programa com o Heródoto. Né? Mas não chegou a estudar com ele. Não. Agora, quando é que entrou a música na sua vida? Olha, me perguntaram uma vez quais são suas influências. Né? Eu falei, a minha influência é o rádio. Então, desde pequeno, na casa da minha avó, onde a gente morava com a minha mãe, e sempre teve disco. Meu tio comprava muito disco, e o meu falecido pai, que já faleceu há muito tempo, eu tinha 1 ano só, ele trabalhava na Casa Bevilacqua, aqui em São Paulo. E ele cuidava dos discos e tal, e dava muito disco para minha mãe, com namorada e tal. E aqueles discos que eu tocava, aquilo, garotinho, então, o que eu lembro, nasci ali escutando música e escutando o rádio. E a Rádio São Paulo, e também pegava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uhum. Então, aqueles programas todos foi fazendo na minha cabeça. Então, ali me entrou o gosto da música. Eu, desde pequeno, tinha uma gaitinha, eu tocava um pouquinho, sempre gostei de aprender a assobiar e tal. E cantarolava as músicas já, e aquilo foi ficando até eu ganhar um violão, com mais ou menos uns 12 anos, 11 anos. Comecei a tocar violão um pouquinho, depois comecei a tocar bateria e tal, aí voltei para o violão. Com o violão eu comecei a me profissionalizar e namorar a viola. Eu escutava a viola, essas coisas de violeiro, quando eu ia para a escola de manhã, ou à tardezinha que eu voltava da rua, isso ainda mais cedo, ainda com os 8, 9 anos que eu morava em Santos, né? Então, ali a viola eu namorava, mas ainda não pegava o instrumento, até que depois que eu comecei a fazer um grupo, lá em São José dos Campos, na faculdade de arquitetura, e a gente fez um grupo chamado Flying Banana.
Era banana voadora, né? Porque se tem Rolling Stones, essas pedras rolam, as bananas voam. E a gente veio na época para São Paulo profissionalizar, e eu já vinha com a viola ali e tal, né? Tocando viola. E comecei a me dedicar mais à viola, e o violão foi ficando mais para compor, e a viola fui me tornando um violeiro, na verdade, escutando os violeiros mais antigos, né? Tião Carreiro, Renato Andrade também, e fui aprendendo com autodidata, e a viola ficou sendo meu instrumento. Enfim, a música chega aí. E eu escutei de tudo. Não tenho, assim, por exemplo, o negócio fala sertanejo por causa da viola, né? Não acredito que a música seja sertaneja, é a música urbana. Eu uso a viola como suporte musical, uma referência de linguagem, né? Que é da música caipira, sem dúvida, mas eu tenho influência de outras músicas, da música popular brasileira mesmo, da música, não digo erudita, música clássica um pouco, assim, talvez de ouvir depois de uma certa idade, ouvir a música impressionista, né, o Debussy, Chopin, essas coisas bonitas. E Tom Jobim, que para mim é um mestre, e João Gilberto, como cantor, foi o cara que me fez a cabeça lá atrás. Lá eu tinha 10 anos quando escutei no rádio, ali eu tinha 10, 9, 10. O Chega de Saudade, falei, olha só que coisa interessante isso aí. E era a época do rock, tinha Elvis Presley e tal. Mas eu curtia aquela coisa ali, né? Eu curtia o João Gilberto. E o Elvis Presley do rock eu pegava só a vaselina no cabelo e tal. Mas a música minha, eu gostava da música brasileira. E eu ouvi muito Orlando Silva, os cantores todos, né? Nessa época, Luiz Gonzaga, principalmente, que é um dos caras mais importantes da música pop brasileira, se não o mais importante, o Luiz Gonzaga, né? Enfim, e aí a música foi se misturando e eu comecei a compor, e aí foi saindo aquelas coisas que você vai guardando no HD e vai montando as suas canções e as suas letras. Gosto de ler, sempre gostei, poesia, enfim. A música faz parte da minha vida já faz muito tempo. Agora, ó, quero mostrar aqui pro pessoal os CDs do Paçoca. Breve História da Música Caipira. Tem 19 músicas aqui. Isso que era legal, gente. Um álbum, você pegar um CD e aí você abrir e tem um encarte, tem um monte de música e tem uma narrativa por trás de um álbum. O que é muito diferente hoje de você entrar na internet e ouvir uma música só. Então existia uma preocupação de construir uma coisa coerente, né? Quando a gente fala de música. Hoje em dia não existe mais isso. Olha aqui, Suíte Paulistana. E olha só o que eu descobri, porque a primeira coisa quando eu coloquei o disco aqui, eu perguntei pro Paçoca, Paçoca, quem que fez a ilustração aqui? Quem que fez sua capa? Aí ele falou, são quadros meus. Ele pinta. Sim. E olha que desenho legal. Aí são três suítes. É suíte vira-lata, que tem um cachorrinho aí. A suíte passarinho, que tem o passarinho do lado, e a suíte da garoa, que tem o guarda-chuva. São 3 suítes que fazem esse... Cara, que olha, eu sou da época fantástico. do LP, para não dizer que meu LP. primeiro disco foi um CD, como chamava? Compacto. Compacto. Simples, com a música Curió, que está me acompanhando nesse tempo todo. O Compacto Simples não era aquele de 4 faixas, era? Não, Né? era uma de cada lado. Era só uma só? O Compacto Simples veio porque substituir o disco de 78 rotações. Que tinha, aquele que você trabalhava lá era 2 faixas de cada lado, pai? Tinha 2 tem. Tem de 2 e de uma. Exatamente. Já depois Que era um evolui pequenininho, pouco. Exatamente. E os discos de 78 eram os discos que eu subia na vitrola, porque as vitrolas antigamente eram móvel, né? Abria a tampa, trocava agulha e tal. Aí eu subia com os discos que a minha mãe tinha lá, tinha Glenn Miller, né? Tinha Orlando Silva, tinha, enfim, eu punha o disco e quebrava, né? Se tomava cuidado. Até hoje ainda tem algumas coisas guardadas. Discos da minha mãe, que ela ganhou do meu pai, o Orlando Silva, por exemplo, com o Curari, tenho a Maísa Matarazzo e tal. Enfim, chegou até agora. Agora é uma música só, né? Se a pessoa tem paciência de escutar. Porque, no geral, acho que eles não têm. A maioria escuta algumas coisas, a não ser que se ligue ali e faça. Então, isso mudou muito. E eu confesso que eu estou fora dessa jogada. Sabe? Eu já tenho a consciência que, por mais que eu queira me modernizar, tem uma hora que eu fico meio cansado dessa busca o tempo todo pelo moderno, pelo tecnológico e tal. Que seja, isso vai melhorar o planeta, com certeza.
Mas para música ficou complicado, os direitos autorais, né? Eu, quando vou receber, que chama Spotify, essas coisas, como é que chama? Streaming? Não é streaming? Sim, streaming, É isso que chama. É. Então, eu vou lá, tem lá um monte, toca música no Japão, às vezes toca na França, aí tem 0,02 centavos, 0,8, aí junto um monte, dá 12 reais, sabe? Então, isso aí, não sei como vai fazer. Mas eu continuo, ao vivo continua, né? Ainda não eliminaram o intérprete, né? Os pianistas, os saxofonistas, enfim. É isso aí. Cara, agora, que complicado. Era interessante, e o LP ainda era uma área maior, né? Para você, graficamente falando, né? Sim. A artes gráfica ali era maior. Hoje em dia, os fotógrafos é que foram atropelados, né? Todo mundo foi atropelado pela velocidade da modernidade, né? Mas o fotógrafo agora, uma boa foto, os celulares têm uma resolução boa, então todo mundo tira fotografia. Né? Também resolve, né? Resolve. Ó, Duofel com Paçoca. Ô, Paçoca, agora com esse nome Paçoca, você já pensou em lançar um disco temático de comida? Não. Claro que não, óbvio que não. Meu Paçoca eu escrevo com 2 S, né? Não é com cedilha. Que aí é o doce, eu não sou tão doce. Ah, você não é tão... Você é azedo, é isso? Não, Amargo? Não sou tão doce. A paçoca, inclusive, leva sal. Né? A paçoca aqui do sul, ela é doce, mas socada com um pouco de sal. E a paçoca do Nordeste, quando eu estive viajando por lá, eles falavam, não, meu filho, aqui é salgada, a gente põe carne de soca no pilão e pila com o sal e o amendoim e tal, né? Então a paçoca lá de cima deles é salgada. Então eu escrevo com paçoca com 2 S. E meu e-mail é com 3 S. Ô, louco. Porque já tinha com C cedilha, com 2 S, eu pus com 3, aí não tinha. É um problema, porque volta e meia os caras erram. Não recebeu. E não chega o e-mail, não? Com 3 S. Eu já coloco na frente, por favor, com 3 S, é verdadeiro isso. Mas olha, tem muita música com Se Quiser Vatapá, né? Dorival Caymmi já fez muita coisa disso. E tem muita coisa. Boa ideia, viu? Vou fazer um projeto para um edital do governo, que às vezes vai que dá. Ó, minha sugestão porque tem um show que eu faço que é o Paçoca Canta e Toca. Tem um que é Paçoca Pinta e Toca. E agora vai ser Paçoca e Come e Toca. Pode ser, mas ó, minha sugestão é... Ou toca e come. Minha sugestão é que eu gosto paçoca com arroz doce, sim, que fica bom, eu gosto muito. Minha avó. Ou paçoca com canjica. Melhor ainda. Então, aí você já pode ter uma música paçoca com canjica ou paçoca com arroz doce. E sugestão. Um patrocínio dos produtores. Vai que, né? O não você já tem, né? O agronegócio está ligado com o sertanejo. Eu acho. Apesar que eu já falei no começo, eu não me enquadro no sertanejo. Sertanejo, a palavra sertanejo que foi usurpada por uma música que hoje em dia se faz, porque o termo sertanejo era usado, por exemplo, para a música do Luiz Gonzaga, que era o sertão. No Nordeste se fala o sertão, né? Então, até um ator outro dia falou uma coisa que eu quase concordo com ele. Ele falou que essa música sertaneja de baixa qualidade é a trilha sonora do fascismo brasileiro, né? Eles adotaram isso. Me desculpe eu falar isso, mas eu acho isso também, eu concordei com ele. Muito bom. Paçoca, agora é o seguinte, ó, quando é que você percebe, o que você cria suas músicas e tudo mais, quando é que você percebe que a sua música ela tá pronta? Ela tem que te fazer rir, chorar ou coçar o pé? Olha, na verdade, nenhuma das três. Né? É como você fazer um desenho, você fazer um quadro. Quando acaba o quadro? Não dá para explicar, não, mas tem uma hora que você bate e fala, ou você fala terminei, ou fala não consegui. Tem duas coisas. Tem músicas e também desenhos. Tem quadro que a gente fica pendurado no cavalete ali, eu olho, volto, olho, até terminar. O terminar você percebe que chegou naquilo que você abstratamente concebia ou concebeu. Na música, tem isso também. Quando ela fecha, ela dá uma satisfação interior. Isso a gente sente, fala, fiz. Né? E com o passar do tempo ainda, a gente não fica tão prolixo, vai diminuindo a produção natural. Né? A não ser os gênios, enfim. Mas, enfim, como é o caso. Então, quando você demora para fechar, quando você fecha, aí fala, será que ela tem letra ou não tem letra? Não tem letra. Aí eu vou tentar colocar. Às vezes eu começo com a letra, eu escrevo,
né? E a gente coloca a música em cima da letra. E às vezes quando faz só a música e eu não consigo pôr a letra, a gente procura parceiros mais próximos, que tem uma identificação, que no caso aqui eu tenho 2 parceiros que eu fiz músicas com ele, um chama Guca Domênico, que fundou o Língua de Trapo, o Guca Domênico, e o outro é o Renato Teixeira. O Renato tem algumas coisas com ele. Na maioria eu escrevo as coisas, né? Mas o terminar você fala, terminou. Então ela fala, não passa disso, não dá mais. E você vê se não dá mais e está boa, você assume a paternidade. E se não vai e está ruim, você fica quieto, encosta ela lá e deixa ela lá mofando. Né? Tanto assim com o desenho também. Mas qual que é o parâmetro para você saber se está bom ou se está ruim? Sou eu mesmo, porque depois eu mostro para as pessoas mais próximas, olha o que eu fiz aqui. Aí eu já mostro pronta, né? Mas eu falo, terminou, isso aqui acabou. Goste ou não goste, e às vezes quando não gosto eu nem termino, aí que tá. Quando eu termino é que eu gostei do que eu fiz ali, particularmente. Colocando um senso crítico, não muito crítico, então você não faz nada. Você tem que jogar ela e manter um certo senso de estética, ou que seja, né? Mas acredito que seja assim. Tem alguma música, o Paçoca, de outro artista que você escuta e pensa assim, poxa, essa música aqui eu gostaria de ter feito? Todas do Tom Jobim. Todas. Eu acho que você gosta do Tom Jobim, é isso? Não, ele é, sem dúvida. É um maestro soberano, né, disse o Chico. Então, tudo que ele faz eu gosto. Toca, me dá quando eu ouço a obra dele, com as orquestras, os cantores, me dá uma paz interior fantástica, né? Isso na música é importante. E tem nas músicas clássicas, música popular também, né? Enfim. Um samba do Noel Rosa, por exemplo. Um samba também do Noel eu teria gostado de fazer. Né? Você já gravou alguma coisa do Noel Rosa ou do Tom Jobim? Do Tom não, mas do Noel eu gravei no último disco, chama Quando o Samba Acabou, só dele, que é uma música que eu sempre gostei, e um dia conversando com o Roberto Correia, que é um grande violeiro mineiro, e conversando aqui a colar, eu falei, eu gostaria de gravar algumas coisas do Noel. Ele falou, esse samba você vai ficar bom. Porque eu sempre gostei, aí que tá, eu sempre gostei o samba e a viola, voltando à conversa nossa. A música paulista tem, pelo menos numa época que eu ouvi, que eu vivi, da minha carreira, ela tem o samba e tem o pé no mato, que é a viola. Então a música de São Paulo tem a Dona Irã Barbosa e tem João Pacífico. Tanto que eu gravei 2 discos, um chama Paçoca Canta a Dona Irã, inéditos, que eu consegui umas músicas dele que estavam paradas, enfim, na editora, e João Pacífico, são os 2 Joões. Porque as músicas de São Paulo têm essas 2 coisas. Então eu também gosto de samba. Né? Mas na viola já fica especificado alguma coisa mais direta, ou a harmonia, ou a batida, ou o ritmo com as coisas da viola mesmo, do instrumento. Né? Enfim. E uma música do Noel Rosa também gostaria de ter feito. Né? O Seu Garçom, por exemplo. Seu Garçom, faça o favor de me ter. Uma crônica maravilhosa. E as coisas mais dele, O Último Desejo, enfim, aquelas coisas maravilhosas que a Aracide Almeida cantou. E eu penso até também em fazer um projeto com as coisas do Noel, saindo completamente da pista sertaneja, né? Quase que fugindo, para gravar as coisas só dele, que inclusive é domínio público. Então, uma coisa interessante é eu pegar as coisas dele mais gaiata, o Filho do Alfaiate também é uma música muito engraçada. Enfim, Noel Rosa e Tom Jobim. Muito bom. Paçoca, você já usou a viola para conquistar alguém? Não. Isso eu tenho um certo, eu não sei se é pudor, mas a minha consciência, né? Quando eu era mais garoto, o violão é viola. O violão me ajudou bastante, né? Porque a gente toca violão, aí as garotas ficam ali conversando com você, etc. E já que estamos aqui, etc, etc. Mas não necessariamente que eu usei o violão na frente para qualquer coisa, a não ser mostrar música como suporte. Inclusive, eu não gosto de quem faz isso, eu acho uma falta de caráter. O caráter é uma coisa boa e faz bem para os dentes, né? Dizer outra. Qual foi o lugar mais maluco que você já tocou? Na rua. Tinha um projeto que a prefeitura fazia, era som na rua, ou coisa assim, a prefeitura bancava. Então ela mandava você ali para o centro de São Paulo,
para você tocar. Aí chegava lá, às vezes tinha o fiscal da prefeitura para ver se você foi lá, mas não tinha nenhum banner. Então você parava ali sem microfone, sem nada, e tocava. E uma certa vez que eu estava tocando com um grande amigo meu, grande violonista, o Swami Júnior, nós estávamos tocando ali no Dom José Gaspar, tem a pracinha ali perto da biblioteca, né? Uhum. Ele tem um jardim, tinha um morro do lado. Aí nós sentamos ali no murinho, falei, Swami, vamos começar a tocar aqui, né? Aí começamos a tocar, os caras passavam, olhavam, meio punha a mão no bolso, segurando o CPF, sei lá, que eu falava, pô, esses caras tocando na rua. E tocando, de repente chegou um sujeito com uma pazinha, e do lado nosso, assim, um pouco para frente, tinha um monte assim, parecia terra. E nós tocando, ele parou a gente e falou, me diga uma coisa, isso aí é estrume? Aí eu parei de tocar, eu falei, meu amigo, eu de merda não entendo nada, mas de música, se eu quiser sentar, escuta. Isso não tinha acontecido, isso aí é uma ilustração. Foi mais negócio mais engraçado. Também toquei na rua ali perto da Rua Augusta, do lado do ponto do ônibus. Então, um barulho desgraçado, ninguém ouvia nada, isso, enfim. Tem algum lugar que você não tocou, mas gostaria de ter tocado? Ou ainda de tocar? Olha, por vaidade, que seria o Teatro Municipal de São Paulo, por vaidade, uma bobagem, mas enfim, teve uma manifestação outro dia, um show, comemorando a vanguarda paulista. E eu fui convidado, que eu participei lá, fui o primeiro cara a tocar no Teatro Lira Paulistana, com o meu disco de 79, né? Então me convidaram e eu toquei lá com a orquestra. Eu fiz o Sonora Garoa com a orquestra deles. Para mim foi uma realização. Ali foi uma realização. Não que se eu não tocasse eu ia ficar triste, não. Mas toquei bastante. Eu toquei em teatros, em bares, enfim. Não tem assim... Pude viajar na época, um tempo atrás. Eu toquei quando a Vânia Bastos foi minha ex-mulher, enfim, mãe dos meus filhos. Eu era casado com a Vânia e eu viajava também junto com o Arrigo Barnabé. E ele fez algumas viagens para a Europa e eu fui junto e abria o show dele, né? Então lá eu toquei no New Morning. New Morning é uma casa de jazz tradicional da França. Falei, nem sabia. Também toquei lá, toquei na Alemanha, toquei Tristeza do Jeca na Alemanha. Que legal. Foi interessante porque eu acabei de tocar, falei, esse cara não vai entender nada, mas eu toquei. Quando eu acabei, os caras... A música passa por cima do idioma. E, claro, a interpretação, a viola, né? Então, esses lugares aqui me marcaram muito. Portugal também toquei, lá no Teatro do Porto, também uma coisa assim importante, mas eu não... o Sesc Studios, eu toquei em vários Sescs, eu já fui em vários lugares, alguns até que eu esqueço. No Brasil também, toquei em quase todos os estados do Brasil. Já rodei, né? Eu comecei, a primeira gravação que eu fiz, que eu conto a partir daí, foi em 1975, uma gravação do Curió, com o grupo Flying Banana. Então, de lá para cá já são quase 50, né? 50 anos. Então, já vi bastante coisa, né? Já toquei bastante para cadeira, para mesa vazia, né? Essas coisas... meus filhos são músicos. Faz parte da profissão, não tem jeito, né? Meus filhos são músicos. No começo você fala, filha ou filho, vai em frente, vai em frente. Continua, né? Não tem jeito, não tem outro caminho. Não tem caminho fácil. Não tem. Se tá fácil, tem alguma coisa esquisita. Fica coisa errada, né? Ô, Paçoca, agora, tem uma coisa que eu já percebi, não sei se você já viu isso também. Tem um lugar que às vezes tem bastante poesia. É naquelas placas de caminhoneiro. Né? Tipo, é velho, mas é meu. Isso. Né? Sabe umas coisas assim? Já pensou fazer um álbum ou alguma música só com placa de caminhoneiro? Porque eu acho que dá jogo isso aí também, na verdade, eu já pensei, mas não fiz. Tem um amigo meu, compositor, que gravou com... Na época era eu, ele chama-se, né? Navio, graças a Deus. Antônio Celso Duarte, o apelido dele era B, e o Carlos de Souza, o Carlos Alberto de Souza, que é violeiro, toca viola de 12, trabalhou muito tempo com o Almir, com o Renato Teixeira, gravou Romaria com a Elise, etc. Você me perguntou isso do caminhão, né? E ele tinha uma música que a gente gravou chamado Chevrolet. Aliás, Mantenha a Distância. Não é que tinham as frases, mas a letra é do Climério Ferreira, que é do Piauí, também parceiro do pessoal do Ceará, Fagner, etc. E uma música falava, se eu tiver um caminhão, eu quero Chevrolet pra pisar na buraqueira e pra poder roubar a mulher. Carroceria, boto 20 anos, meus amigos, minha vida, meus talos e meus planos. No para-choque,
No para-brisa, Brigitte Bardot, a Marilyn Monroe e a morena flor do sertão. Antes com asfalto, sufoque o baião. Eu quero ver a paisagem passando faceira, cheirando a rabeira do meu caminhão. Era já com essa inspiração. Agora, particularmente, depois o Renato fez uma chamada Frete, que era um tema de uma novela, que ele fala também do caminhão e tal. Sim. Mas, praticamente das frases, já foi feito muito trabalho assim de literatura mesmo sobre isso, né? Isso já foi. Agora, você acha que dá pra fazer música de tudo ou tem coisa que nem a viola aguenta? Não, a viola, claro, você pode tocar o que quiser na viola. A música erudita, pop, mas é um instrumento que tem de cordas, ele é limitado, você, não sei. Mas dá pra fazer sobre qualquer tipo de tema? Assim, aí sim, qualquer tema. Eu tenho uns temas que eu fiz, o Cão Vadio, que está mal gravado, que é a história de um cachorro vira-lata, depois eu morar no galinheiro, etc. É um tema, né, é bucólico. Mas eu acho que pode. Agora, o que me espanta é a falta de criatividade desses músicas mais que tocam aí no rádio, que o tema ou é corno ou não é corno. Principalmente sertanejo, né? Principalmente sertanejo. Eu falei com isso com o cara. Eu trouxe aqui o Marco e eu falei exatamente disso. Eu falei, cara, por que tudo sertanejo é sofrência? É falando da traição, do não sei o quê. Eu ainda falo, por que choram tanto se eles ganham tanto dinheiro? Uai! Não é, isso é uma incoerência, um paradoxo. Imagina. Tipo, não dá pra ser feliz no sertanejo, é isso, né? Não, dá pra eles, né? Eles gostam, eles ganham dinheiro. As meninas gostam de cantar, também são felizes. Porque é que tá, há uma coisa aí. Claro, não pode deixar isso de lado. É popular. Claro, popularesca, depende do que você queira fazer. Tem um público grande que gosta disso, porque não complica, né? O tema é simples, é corno ou não é corno, ela sofre, a pessoa que está sofrendo, todo mundo tem uma paixão, uma coisa assim. Então é a música mais imediata. Agora, a música ruim de hoje é pior que a música ruim de antigamente. Né? Isso já, para mim, é uma coisa de reflexão. Eu falei, o que seria ruim antigamente, chamava de brega e tal. Tinha uns temas diferentes, enfim, é o tempo. E tinha muita coisa boa, né? Mesmo o ruim da antigamente era muito bom, você né? Pega os compositores que seriam, que eles chamam de raiz, né? João Pacífico, Raul Torres, né? Goiás, e que me adianta viver na cidade, né? Tem coisas lindas, tem mesmo, que eles chamam de raiz. Enfim, são aqueles pioneiros que fizeram isso com a sua cultura, com a sua música, né? A música simples, né? Que eles faziam com a viola, com o violão, com o acordeon, que não sei, eram outras épocas, né? E vai ser sempre outras épocas, como essa nossa época será uma outra época lá na frente, quando já não tiver mais músico, só tiver botãozinhos e coisa que toca, eu não sei como é que vai ser. Mas eu sou otimista, eu acho que ainda a raça humana ainda uma hora vai surpreender. Pessoal, agora eu tenho um desafio para você. Pois não. É o seguinte, esse desafio é causo ou composição. Eu inventei algumas frases e eu misturei elas aqui com algumas outras frases que são frases de músicas que existem mesmo. Então eu quero ver se você adivinha. Eu vou te falar a frase. Sim, e aí, se você adivinha. Repentista eu não sou, mas a frase às vezes eu posso adivinhar. E aí você vai adivinhar se é uma coisa que eu inventei ou se é a composição de alguém. Você não precisa saber quem que é a música nem nada, mas você pode falar se é composição ou se é mentira. Tá? Então eu vou ler a primeira aqui, ó. Fui pedir a mão da moça, mas voltei com o gato e um par de meia. Não conheço. Esse aqui eu inventei, hein? Então tá certo. Vamos ver o próximo agora, ó. O meu pai foi peão... Renato Teixeira. Pô, mas que isso, cara? Maria. Que isso, cara? Ó, meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida, à custa de aventuras, descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Romaria, exatamente. Eu canto. Pô, caramba. Vamos lá, ó. Debulhar o trigo, recolher cada bago do Nascimento, gravado inclusive pelo Pena Branca e Chavantinho. Chico Buarque, exatamente. É o cio da terra, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Olha lá, o trem passou, eu fiquei, mas meu coração foi na última carroça. Isso eu não conheço, mas é composição. Não, isso eu inventei. Parabéns.
Acho que eu vou fazer música, hein, Paçoca? Olha aí outra, vamos ver. O sertão irá balançar, ao meu ver chegar no pingo ligeiro, e lá no espigão bem distante vou dar meu grito de boiadeiro. Essa não é sua, não. Não é minha, não. Mas eu não sei. Sabe o que é? Não. O grito do boiadeiro, brasão e brasãozinho. Aí é uma coisa específica. No meu conhecimento não chega a ter. Mas ó, tá vendo? Dá pra enganar bem, dá pra enganar bem. Tem poesia aí. Ó lá, mais uma. Acordei com cheiro de roça e um bilhete preso na porta. Fui embora com a viola, mas deixei tua paçoca pronta. Não, essa é sua. Esse eu inventei. Muito bom, Paçoca. Ó, você foi bem no desafio aqui. Muito bom, hein? Pra gente fechar nosso papo aqui, Paçoca, que eu tô gostando muito. Pra você, música é mais oração, confessionário ou causo bem contado? São as três coisas, né? São as três coisas. É oração, é o causa bem coitado, e a outra... Confessionário. O confessionário. Essa aí também. Que é o trabalho autoral, tem sempre um pouco do tanto disso em tudo, né? Na literatura, na arte, artes plásticas, na música, na dança, tudo. Tem o autor, está ali. Ele tem é meio impossível ele se desvincular da vida dele para falar uma coisa que não, eu acho que é coisa da natureza, está intrínseco, né? Está junto ali. Então são as três coisas. Muito bom. Ô, Paçoca, para o pessoal acompanhar seu trabalho, como é que faz? Olha, tem o YouTube, tem recente o Paçoca Canta e Toca, que é um DVD. Uhum. Eu gravei, está editado pela gravadora Atração. Que tá muito legal, inclusive. Eu assisti, muito bom. Na gravadora Atração tem quase toda a minha discografia, está com eles ali. Uhum. A não ser o disco de vinil, você até tem alguma coisa também. Uhum. Que você procurar de Paçoca, você vai achar. Tem o Flying Banana, que foi o primeiro disco com o grupo. Depois tem Que Moda, que foi o primeiro disco solo meu. Depois desse aí, tem meu primeiro CD, que chama Difícil Achar, que era o Sabiá Cidade. Uhum. Esse disco é difícil ter. Já é um CD. Depois do Sabiá Cidade vem Breve História da Música Caipira, Paçoca canta Dona Irã Barbosa, Paçoca canta João Pacífico, depois tem Suíte Paulistana, e depois tem do Orfeu com Paçoca. E tem umas participações que eu fiz com músicas inéditas do Paulo Vanzolini. Que legal. Seu Barbosa, que ele fez, enfim. Isso foi um disco de vinil. Isso deve estar editado aí, se você procurar, chama-se Inéditos de Vanzolini, Paulo Vanzolini. E participações de novela, o Cambalacho, eu fiz música para novela, do filme, que é o Sonora Garoa, tem o filme do André Klotzel, né? Enfim. Mas basicamente, entrar no YouTube tem coisas minhas. Né? Muito bom. E ó, pra você procurar e achar o Paçoca, não é com cedilha. É 2 S. São 2 S. São 2 S. P-A-S-S-O-C-A. Exatamente. Certo, né? Soletrei bem. Porque se você digitar com cedilha, vai aparecer o doce. Então, e se às vezes você digita... se você digitar 2 S's e mesmo assim não aparecer, você digita assim, Paçoca com 2 S's, viola. Aí vai aparecer tudo dele e aí você vai conseguir descobrir muito mais coisas sobre ele, ver os vídeos, ouvir as músicas e ó, vale a pena, que é coisa muito boa, de extrema qualidade, de muito bom gosto. Paçoca, obrigado por você ter vindo. Não, obrigado por você, pela sua inteligência e das perguntas, né? Imagina. É interessante, muito bom, gostei bastante. Vai em frente que atrás vem gente. Meu avô dizia muito isso, Isso vem de longe. Muito bom. Paçoca, obrigado mais uma vez, fiquei muito feliz. Um abraço a todos, o povo que vai ouvir, vai assistir, e para mim é uma grande honra continuar falando das minhas coisas e enfim, tocando a vida, né? Muito tocando bom. Em frente com o outro. Isso aí. E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, acompanhar o Paçoca ali no YouTube e Spotify, ouvir todas as músicas dele. E ó, não se esqueça, vá em frente que atrás vem gente. Vejo você no próximo episódio. Tchau!